Vai ser fácil. Vamos passar então para o exemplo que eu queria mostrar para vocês, que é uma recapitulação da aula da semana passada de calorimetria, que junta quase todas as formas de calor que a gente viu, que é transmissão de calor, quantidade de energia, transformação de estado, ali nesse caso a gente vai ter de sólido para líquido, e aquecimento dos materiais. Então, calor específico, calor latente a gente vai usar aqui. Então, a gente diz, o exercício diz assim, uma quantidade de calor, 56.100 joules, é fornecida a 100 gramas de gelo, que se encontra inicialmente a menos 10 graus Celsius. Sendo as constantes, qual a temperatura final da água? Ele quer saber nesse exercício. Porque quais são as coisas que vão acontecer aqui? Deixa eu passar para o outro negocinho. Stop share whiteboard. A gente tem aqui, ó, pessoas, algumas coisas, ó. A energia total que ele fornece é 56.100 joules. A gente tem uma massa de gelo que é de 100 gramas. Aí a gente tem as constantes. O calor específico do gelo, calor específico da água e o calor de fusão, calor latente do gelo. Então vamos ver, eu não lembro de cor, obviamente. Deixa eu olhar aqui os valores. Colocar. Do gelo aqui a gente vai ter 2,1. Ele botou em joule por grama vezes grau Celsius. A água é o dobro do gelo, 4,2 joule por grama vezes grau Celsius. E aqui o calor latente, calor de transformação do gelo é 330 joule por grama. Então, uma coisa que é bem interessante nesse exercício é que todos os valores aqui já estão com... Todas as unidades estão condizentes, né? A nossa energia aqui de transformação está em joules e a energia que ele fornece está em joules. A nossa massa está em gramas e a massa que ele fornece está em gramas. Então, a temperatura inicial aqui que ele comenta é de menos 10 graus Celsius. O que vai acontecer nesse exercício que ele é bem interessante? A gente tem três coisas acontecendo ao mesmo tempo. A primeira delas que a gente vai ter que fazer é aquecer o gelo. Aquecer o gelo. A segunda delas é transformar o gelo em água. Transformar gelo em água. E por último a gente vai... No último caso, a gente vai aquecer a água com a energia que sobrar. Terceiro caso, então, aquecer a água. Aquecer o H2O. Então, ele te dá uma quantidade de energia disponível que tu tem para aquecer esse gelo e ele quer saber até que temperatura tu vai chegar a água no final. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ver quanto de energia... A gente vai fazer o primeiro caso ali, quanto de energia a gente precisa para aquecer o gelo. Então, o calor de aquecimento é QM vezes a constante de calor específico vezes a variação de temperatura. O gelo, pessoas, ele pode ser aquecido do menos 10 graus que ele está ali até o zero, porque a partir do zero o gelo começa a derreter. Então, a gente tem aqui o calor que eu vou precisar para aquecer esse gelo vai ser dependendo da massa dele, que é de 100 gramas, vezes a constante, que é 2,1, vezes a quantidade de temperatura, a variação de temperatura. Então, ele vai de menos 10 a 0, ele variou 10 graus positivamente. Então, a gente vai ter 1.000 vezes 2,1, a gente vai ter 2.100 joules. 2.100 joules só para aquecer o gelo. Como a gente tem 56.000 joules de energia, então tá sussa ainda. Tá tranquilo, primeiro caso.
O segundo, a gente vai transformar o gelo em água. Como é que a gente usa transformação? Calor de transformação é igual a massa, a quantidade de gelo que eu tenho, vezes a constante de calor latente. A massa, de novo, vai ser 100 graus, 100 gramas, 100 graus, vezes a quantidade de calor latente, que é 330 joules por grama. 330 vezes 100 dá 33. 1, 2, 3. 33 mil joules. Agora, pessoal, eu preciso ver quanto daquela energia de início me sobrou. Por quê? Eu gastei 2.100 para aquecer o gelo e 33 mil para transformar o gelo em água. Então, a gente vai ter aqui, ó, minha energia total, que é 56.100, menos 2.100, menos 33 mil. 33 mil. Essa energia, no final das contas, vai ser 56 mil menos 100 dá 54 mil, menos 33 mil dá 21 mil. 21 mil joules de sobra. E essa sobra aqui a gente usa para aquecer a água. Então vamos ver como é que se faz isso aqui, vou mudar de cor. Terceiro caso, aquecer a água. Porque eu quero saber a temperatura final. A temperatura final da água. Então, calor de aquecimento é Q vezes a massa. E é sempre a mesma massa, né? Porque a gente pegou 100 gramas de gelo, transformou em água e agora vai aquecer essa água. Daí a gente vai ver aqui. A energia que eu tenho para aquecer é 21 mil. A massa que eu quero aquecer é 100 gramas. O calor de aquecimento é 4,2. E daí eu quero saber a variação de temperatura. Quantos graus, qual a temperatura final dessa água? Porque ela vai de zero, que é quando ela começa, quando ela recém transformou em gelo, até qual? Então, o ΔT vai ser igual. Tudo que está multiplicando ele passa dividindo. 21 mil dividido por 4.200. E eu não faço ideia de quanto dá isso. Vamos fazer na calculadora. Que, né, também sou filho de Deus. Não dá para fazer todas as coisas de cabeça, porque eu tenho preguiça. Vai ser, vamos, 21 mil dividido por 4.200. E dá 5, meu Deus, patético. Isso aqui é... Ah, não, é 4.200, é 420. Isso aqui dá 50 graus Celsius no final. Então, a temperatura que ele consegue aquecer a água, no final das contas, usando 56 mil. Então, o que ele fez? Recapitulando, primeiro ele aqueceu o gelo, que ele precisou 2.100 joules de energia. Depois, ele transformou o gelo em água, que ele precisou 33 mil joules de energia. Ele aqueceu o gelo de menos 10 até zero. Em zero, o gelo foi transformado em água, e essa água daí ela estava a 0 graus também. E então, dos 56.100 joules que a pessoa tinha disponível, ela usou 2.100 e 33 mil. Sobraram, então, 21 mil joules que essa pessoa usou para aquecer a água, e essa água daí foi aquecida. Essa água, então, daí foi aquecida até 50 graus Celsius no final das contas. E a aula de hoje, então, era isso. Espero que vocês gostem, espero que se divirtam. Was a pleasure as always. Muito massa. Vamos fazer um print aqui e colocar nos slides. Print screen. Ah, tem algumas questões nos slides ali também que eu deixei para vocês darem uma olhada. Por favor, olhem. Qualquer coisa, vocês sempre sabem, podem me pedir ajuda, entrar em contato. Não sei se vocês curtiram essa aurora boreal de fundo que achei divertido. Beijo, abraço. Até a próxima semana. Ah, na semana que vem vamos fazer uma videoconferência para eu mostrar mais uns 2 exemplos para vocês de exercícios e tal. E nessa semana eu coloquei a lista de exercícios para vocês fazerem. Acho que tem uns 8 ou 9 só, não são muitos.
E daí a gente vai resolver mais uns exemplos na semana que vem, para na próxima semana fazer uma avaliaçãozinha. Abraços, hasta!